Bom, pessoal, hoje nós vamos ver as articulações. As articulações, o seu estudo é a artrologia. Artro significa articulação. Logia, logos, estudo. Então, é o estudo das articulações. E as articulações, elas se classificam de acordo com a natureza do tecido onde ocorre então a junção dos ossos. Então nós temos aqui as articulações fibrosas, cujo meio de união é feito por um tecido fibroso. E essas articulações também são denominadas de sinartroses, ou seja, são aquelas articulações que não apresentam movimento algum. Um outro tipo de articulação são as cartilaginhas, também denominadas de anfiartroses. As cartilaginhas são aquelas cujos ossos se articulam através de cartilagem. E por último, nós temos aqui as sinoviais. Sinoviais de líquido sinovial. Então ela apresenta no seu interior um líquido denominado líquido sinovial, que é produzido lá pela membrana sinovial, que reveste internamente a cápsula da articulação. Então nós temos aqui as articulações fibrosas, cartilaginhas e sinoviais. Vejamos então, primeiramente, as articulações fibrosas, que são aquelas cujo meio de união é feito através de tecido fibroso. Então nós temos aqui as suturas. Sutura, nós temos aqui no crânio as suturas do crânio. Então, é um exemplo dessa articulação do tipo fibrosa. Veja que essas suturas, elas unem um osso ao outro, através de um tecido fibroso. E os ossos do crânio, eles não apresentam movimento, com exceção da mandíbula. Então nós temos aqui a sutura coronal, que é formada pelo frontal e pelos parietais. Então essa sutura, que é denteada, o seu tecido que forma a união desses ossos é um tecido fibroso. O mesmo ocorre com a sutura sagital, aqui atrás com a sutura lambidoide, que é a união do occipital com os parietais. Então, nós temos aí esse exemplo de suturas. Nós temos também, fazendo parte das articulações fibrosas, as chamadas sindesmoses. As sindesmoses, a união dos ossos é feita através de um tecido conjuntivo denso e também não há movimentos. Então nós temos aqui essa peça onde nós temos os ossos do antebraço. Nós temos aqui o rádio e temos aqui a una. Então vejo que o rádio e a una se ligam entre si através de um tecido conjuntivo denso. E essa união se denomina sindesmose rádio-unar. Nós temos também na perna a articulação denominada sindesmose tíbio-femular. Fazendo parte ainda das articulações fibrosas, nós temos aqui a gonfose. Quando se fala em gonfose, é apenas dente com osso alveolar. Então, falou-se em gonfose, é articulação alvéolo dentário. Então, eu fiz aqui uma figura mostrando então um dente no interior do seu respectivo alvéolo, onde esse dente ele está fixado aqui neste alvéolo através de fibras, denominadas de fibras periodontais. Então essas fibras, elas são constituídas por um tecido fibroso.
Por isso, a articulação do dente no alvéolo, que é a gonfose, é um tipo de articulação fibrosa. Então nós vimos as articulações do tipo fibrosas. Vejamos agora as cartilaginhas, que são aquelas articulações formadas por um tecido cartilaginoso. Então nós temos aqui a sincondrose e a sínfise. A sincondrose é quando nós temos uma articulação unida por uma cartilagem do tipo hialina. Vamos dar um exemplo. Nós temos aqui no crânio a articulação da porção basilar do occipital com a face posterior do corpo do osso essenoide. Então, essa articulação aqui é denominada de articulação sincondrose esseno-occipital. Então, é uma sincondrose esseno-occipital, que é a articulação do essenoide com o osso occipital. Nós temos ainda aqui a sínfise, fazendo parte de uma articulação cartilagínea. Veja que a sínfise, a união é feita através de um tecido fibrocartilaginoso. Já não é mais uma cartilagem hialina, é um tecido mais fibroso misturado com cartilagem. Então são fibroso com cartilagem. Então, um exemplo de uma articulação do tipo cartilagínea, nós temos aqui no esqueleto o osso externo, e unido ao externo nós temos essas cartilagens, que são as cartilagens costais. Então nós temos aqui a segunda costela verdadeira, que se une ao osso externo através de uma cartilagem própria, que é a cartilagem costal. Essa cartilagem era um tecido... Vou dar uma pausa aqui. Dá uma pausa aí. Então nós temos aqui as articulações do tipo cartilagíneas, onde nós temos a sincondrose e a sínfise. A sincondrose é aquela articulação feita através de uma cartilagem hialina, ao passo que a sínfise é feita através de um tecido fibroso mais cartilagem, ou seja, fibrocartilaginoso. Então, um exemplo de sincondrose nós temos aqui no crânio, na face inferior ou numa vista inferior, a porção basilar do occipital se articulando aqui com a face posterior do corpo do osso essenoide, numa articulação denominada sincondrose esseno-occipital. Então, esse meio de união é feito através de uma cartilagem do tipo hialina. Um outro exemplo, aqui no gradil costal, nós temos as costelas articuladas ao osso externo através dessas cartilagens, denominadas de cartilagens costais, que são também cartilagens do tipo hialina. Agora, sínfise. Sínfise significa união, através de um tecido fibrocartilaginoso. Então nós temos aqui os ossos do quadril se unindo aqui anteriormente na região do pube. Aqui na linha média nós temos um tecido fibrocartilaginoso, onde nós temos aí a articulação chamada sínfise púbica.
que é feita através de um tecido fibrocartilaginoso. Um outro exemplo de uma articulação do tipo síntese cartilagínea é aqui a articulação entre uma vértebra e outra. Então, entre uma vértebra e outra, existe aqui um disco, denominado de disco intervertebral. E esse disco intervertebral, ele é constituído por um tecido fibrocartilaginoso. Ele serve aqui de coxim, de amortecedor. Essas articulações do tipo cartilagíneas, elas têm um movimento limitado. Nós vimos que as articulações fibrosas não possuem movimentos. As cartilagíneas apresentam um movimento limitado. E por último, nós temos aqui as articulações do tipo sinoviais, ou sinovial. Essa articulação, ela leva esse nome porque ela é banhada por um líquido denominado líquido sinovial. E esse líquido sinovial, ele é segregado dentro da articulação na cápsula articular. Então, revestindo internamente a cápsula articular, nós temos uma membrana chamada membrana sinovial. E essa membrana sinovial, ela segrega, ela produz o líquido sinovial que banha, que lubrifica a articulação do tipo sinovial, que é uma articulação que apresenta uma grande amplitude de movimentos. Por exemplo, a articulação temporomandibular da mandíbula com a base do crânio é uma articulação do tipo sinovial. A articulação aqui do cotovelo, veja que tem amplo movimento, é uma articulação sinovial. A articulação escápulo-humeral, da escápula com o húmero, vejam, nós temos aqui um movimento amplo. E aqui a articulação do joelho, né, que também tem movimentos amplos. Então, é do tipo sinovial. E uma articulação do tipo sinovial, gente, ela é constituída por alguns elementos anatômicos, que são, primeiro, superfícies ósseas. Sempre que a gente estuda uma articulação, a gente, primeiro, numa articulação sinovial, nós vamos estudar as superfícies ósseas, que é a parte da articulação óssea que se articula com outro osso. Então nós temos aqui essa articulação, que é a articulação escápulo-humeral. Então, a cabeça aqui, né, do húmero se articulando com a cavidade glenoide aqui da escápula, formando então esse tipo de articulação, né? Então, é uma articulação de grandes movimentos. Então, essas superfícies aqui de contato se denominam superfícies ósseas articulares. E essas superfícies, elas são revestidas por cartilagem articular. Então, essa cartilagem articular reveste, então, essas superfícies ósseas. Então, vocês estão vendo aqui uma superfície óssea e aqui uma outra superfície óssea. Então, vejam que essas superfícies, elas têm aqui uma cartilagem revestindo as partes de contato para que não ocorra o desgaste da articulação. Como nós temos aqui uma superfície convexa e uma superfície convexa também, vejam que não existe concordância entre elas. Não é como aqui, por exemplo, onde eu tenho uma superfície convexa e uma superfície côncava. Então seria isso aqui, uma convexa e uma côncava. Então, quando tem essas duas superfícies, dessa forma, existe aqui um encaixe.
perfeito. Para que ocorra um perfeito encaixe entre essas superfícies, ou seja, uma concordância entre elas, se interpõe aqui o chamado menisco. Então o menisco, ele serve para quê? Para que haja aqui uma concordância. Veja que ele tem aqui, na sua parte superior, uma concavidade que vai aqui se articular com uma convexidade do osso. Aqui na parte inferior, ele também tem uma concavidade que vai se articular com esta convexidade desse osso, fazendo com que haja aqui uma concordância entre esses dois ossos. O menisco articular, ele forma aqui, tanto na parte superior como inferior, um espaço denominado de cavidade articular. Então, esse espaço, que é a cavidade articular, existe em todas as articulações do tipo sinovial, para que haja o quê? Um movimento nessa articulação. Então nós temos aqui um espaço que está acima do disco, ou melhor, do menisco, que é o espaço supradiscal. Nós temos aqui um espaço abaixo do menisco, que é o espaço infradiscal. Então esses espaços nada mais são do que as cavidades articulares da articulação, para que ocorra então um movimento melhor entre elas. Agora, gente, os ossos, as articulações, elas têm que ter alguma coisa para segurar esses ossos, porque senão eles ficam desarticulados. Então, o que vai unir esse osso a esse osso aqui? Nós temos a cápsula e temos os ligamentos. Então, envolvendo o osso, nós temos aqui a chamada cápsula articular. Então, a cápsula articular, além dela unir esses ossos, o que ela vai fazer? Então, ela une aqui esses ossos, né? Então, como se a minha mão fosse aqui a cápsula articular. Além de unir esses ossos, a cápsula, ela protege a articulação. E além de proteger a articulação, na sua face interna, ela apresenta a membrana sinovial, que produz o líquido sinovial que vai lubrificar a articulação. Então nós temos aqui a cápsula articular. Além da cápsula articular, as articulações do tipo sinovial apresentam os chamados ligamentos. Então nós temos aqui um exemplo: no joelho nós temos o ligamento cruzado anterior, os ligamentos cruzado posterior, temos os ligamentos colaterais, o medial e o lateral, que também servem para quê? Para segurar esses ossos. Então nós temos aqui algumas peças úmidas que mostram então esse tipo de articulação sinovial. E nós temos aqui o joelho, a articulação do joelho, que serve de exemplo para todas as articulações sinoviais. Vejam aqui, nós temos aqui as superfícies ósseas articulares do fêmur e aqui da tíbia. Vejo que essas superfícies são revestidas por uma cartilagem. Vejo que ela é brilhante, então é lisa. Então ela serve para evitar o atrito durante os movimentos. Então, nós temos aqui na superfície do fêmur e da tíbia a cartilagem articular. Se interpondo entre essas duas cartilagens, nós temos aqui, olha, o menisco.
O menisco ele serve para fazer com que haja uma concordância entre essas superfícies ósseas e também ele serve de coxim, como se fosse um travesseirinho, um amortecedor, para evitar os impactos constantes. Nós temos aqui os ligamentos colaterais. Aqui é uma vista anterior do joelho. Vocês podem ver aqui, ó, este ligamento, que é o ligamento cruzado anterior, e na parte posterior do joelho, nós temos aqui o ligamento cruzado posterior, que é um ligamento que lesiona muito em atletas que jogam futebol, né? Então nós temos aí esses exemplos de articulação do tipo sinovial. Mais uma peça aqui, olha, para a gente mostrar aqui a articulação do húmero com a escápula, a articulação escapulomeral, onde vocês estão vendo aqui, olha, essa bolsa que reveste toda a articulação, que é a cápsula articular. Vejam que ela é bem flexível para que ocorra os movimentos do tipo sinovial, um movimento de grande amplitude. Dentro dessa cápsula, nós temos aquela membrana sinovial que produz o líquido sinóvia ou sinovial, que vai lubrificar então a articulação. Além da cápsula, nós temos aqui os ligamentos, né? Outros foram removidos, que seguram, né? Olha, segura, olha lá um ligamento lá dentro, dá para ver o que é um ligamento, ó. Ligamento interno, está aqui, que segura então a articulação. E com isso nós vimos aqui a artrologia, que é o estudo das articulações, que são as fibrosas ou sinartroses, que não têm movimentos, cartilaginhas ou anfiartroses, que são aquelas articulações com movimentos limitados, e as sinoviais ou diartroses, que são aquelas articulações que apresentam uma grande amplitude de movimentos. Tá ok?